E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar uma história arrepiante que me contaram sobre a fazenda antiga da nossa cidade. Dizem que esse lugar guarda segredos sombrios e relatos de assombrações que têm assustado as pessoas há gerações. Lembro-me como se fosse ontem da primeira vez que pus os olhos naquela fazenda antiga. As grandes árvores ao redor formavam uma espécie de muralha natural, como se tentassem esconder os segredos sombrios ali guardados. Caminhei devagar em direção à casa grande, com suas janelas fechadas e a pintura desgastada pelo tempo. Era fácil sentir o peso da história daquelas paredes centenárias. Alguém me disse que a fazenda foi fundada no século XIX por uma família rica e influente da região, os Oliveira. Os relatos sombrios diziam que eles tratavam seus empregados com extrema crueldade, chegando até mesmo a tocar o terror nas almas escravizadas que ali trabalhavam. A atmosfera pesada e carregada de mistérios me fez questionar se era realmente seguro estar ali sozinho. Mas a curiosidade falou mais alto. À medida que explorava cada canto da fazenda antiga, eu podia sentir um arrepio constante na espinha, como se os suspiros sofridos dos trabalhadores outrora escravizados ecoassem pelas paredes de barro cru. A mente vagava entre as histórias contadas pela minha avó sobre os tempos sombrios em que vivíamos, e eu sabia que aquele lugar guardava muito mais do que poderia imaginar. A tempestade se aproximava rapidamente, trazendo consigo nuvens escuras e um vento gelado que cortava a pele. Eu observava da janela da casa grande da fazenda antiga enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair, criando um som suave e ritmado no telhado de madeira carcomida pelo tempo. De repente, um clarão iluminou o céu seguido por um estrondo ensurdecedor que fez tremer as estruturas centenárias da casa. Um incêndio misterioso começou a se alastrar rapidamente pelo andar de cima, envolvendo tudo em chamas vorazes que cintilavam na escuridão da noite. O cheiro de fumaça invadia minhas narinas, e o calor intenso me obrigava a recuar para longe do perigo iminente. Gritos desesperados ecoavam pela casa, misturados com o estalido sinistro das vigas de madeira cedendo ao fogo devorador. O horror se instalou em meu peito ao perceber que ninguém conseguiria escapar ileso daquela tragédia. As labaredas dançantes refletiam nos olhos arregalados dos moradores da fazenda, enquanto seus corpos inertes eram consumidos pelas chamas vorazes. Desde então, muitos dizem ter visto aparições fantasmagóricas dos antigos moradores perambulando pela propriedade, como se buscassem alguma forma de redenção em meio às sombras do passado. Naquela noite sombria, decidi desafiar meus próprios medos e passar a madrugada na fazenda antiga. O silêncio era perturbador, apenas interrompido pelo uivo insistente do vento que parecia sussurrar segredos antigos em meu ouvido. Quando o relógio bateu à meia-noite, uma sensação arrepiante percorreu minha espinha e um frio intenso invadiu o ambiente, como se o próprio além estivesse se aproximando. Foi então que comecei a ouvir os sussurros inquietantes, vozes indistintas sussurrando palavras desconexas que ecoavam pelas paredes em ruínas. Passos arrastados ecoavam no sótão vazio, como se alguma entidade invisível tentasse se locomover nas sombras. De repente, avistei uma figura etérea através da penumbra. Era uma mulher de branco com longos cabelos negros esvoaçantes, seu rosto encoberto por um véu misterioso. Seus olhos vazios fitaram minha alma enquanto ela flutuava sem tocar o chão, emitindo um lamento melancólico que fez meu sangue gelar nas veias. O pavor tomou conta de mim, e desejei nunca ter ousado e desafiar os mistérios daquela fazenda assombrada. Eu ouvi falar da lenda da noiva sem rosto desde que era criança, um conto assustador que ecoava pelos campos e bosques da região. Dizem que a noiva era uma mulher de beleza estonteante, destinada a se casar com o herdeiro de uma família rica que habitava a fazenda antiga. No entanto, na noite do seu casamento, ocorreu um terrível acidente de carruagem que ceifou sua vida prematuramente. O impacto foi tão violento que sua cabeça foi arrancada do corpo e nunca mais foi encontrada. Desde então, seu espírito atormentado vagueia pelos campos em busca da tão preciosa relíquia perdida, emitindo lamentos angustiados que perturbam os corações mais corajosos. Muitos dizem ter avistado a noiva sem rosto em noites de lua cheia, seu vestido esvoaçante branco como a neve contrastando com a escuridão da noite.
Seus olhos vazios parecem buscar incessantemente algo que lhe foi tirado de forma brutal, naquela fatídica noite. Alguns afirmam ter ouvido seu chamado triste e melancólico ecoando pelos ventos gelados da madrugada, como se implorasse por misericórdia em meio à eternidade de sua busca infinita. Eu ouvi falar da lenda da noiva sem rosto desde que era criança, um conto assustador que ecoava pelos campos e bosques da região. Dizem que a noiva era uma mulher de beleza estonteante, destinada a se casar com o herdeiro de uma família rica que habitava a fazenda antiga. No entanto, na noite do seu casamento, ocorreu um terrível acidente de carruagem que ceifou sua vida prematuramente. O impacto foi tão violento que sua cabeça foi arrancada do corpo e nunca mais foi encontrada. Desde então, seu espírito atormentado vagueia pelos campos em busca da tão preciosa relíquia perdida, emitindo lamentos angustiados que perturbam os corações mais corajosos. Muitos dizem ter avistado a noiva sem rosto em noites de lua cheia, seu vestido esvoaçante branco como a neve contrastando com a escuridão da noite. Seus olhos vazios parecem buscar incessantemente algo que lhe foi tirado de forma brutal, naquela fatídica noite. Alguns afirmam ter ouvido seu chamado triste e melancólico ecoando pelos ventos gelados da madrugada, como se implorasse por misericórdia em meio à eternidade de sua busca infinita. Uma vez, tive o privilégio de acompanhar uma equipe de investigação paranormal em uma expedição à lendária fazenda antiga. A noite estava escura e carregada de mistérios quando adentramos os portões enferrujados da propriedade. Equipados com câmeras infravermelhas e gravadores de áudio sensíveis, nosso objetivo era capturar evidências dos fenômenos sobrenaturais que assolavam o local. À medida que explorávamos os corredores sombrios da casa grande, sentíamos a presença opressiva das almas atormentadas que ali residiam. Os termômetros marcavam uma queda brusca na temperatura, um indício claro de atividade paranormal iminente. Foi então que as câmeras noturnas registraram sombras inquietantes movendo-se furtivamente pelos cômodos vazios, como se tentassem nos alertar sobre a presença espectral que nos observava em silêncio. Portas rangiam e se fechavam bruscamente diante de nossos olhos incrédulos. Luzes piscavam em padrões incomuns, ecoando os lamentos daqueles que há muito tempo haviam partido deste mundo. Nossos pulsos acelerados ecoavam pelas paredes centenárias, enquanto tentávamos decifrar os sussurros indistintos captados pelos gravadores de áudio. Uma aura de perigo iminente pairava sobre nós enquanto nos aventurávamos pelos cantos obscuros da fazenda antiga, desafiando forças além da compreensão humana. Aquela noite deixou marcas indeléveis em nossas mentes atônitas, confirmando a existência de algo muito mais sinistro do que poderíamos imaginar. Aquela noite foi diferente de tudo que já vivi. Assim que adentrei os portões enferrujados da fazenda antiga, fui tomado por uma sensação de opressão que me fez tremer na base. O ar parecia mais denso, como se carregasse os suspiros pesados das almas atormentadas que ali residiam há séculos. Equipado com minha lanterna e câmera infravermelha, comecei a explorar os corredores sombrios da casa grande, cada passo ecoando como um trovão ensurdecedor em meio ao silêncio mortal da noite. O frio intenso me fazia tremer, não só pelo clima, mas pela presença inquietante que pairava sobre mim. De repente, um ruído estranho chamou minha atenção. Parecia um sussurro distante, uma voz indistinta sussurrando meu nome ao pé do meu ouvido. Meu coração disparou, e uma onda de arrepio percorreu minha espinha enquanto tentava discernir se era fruto da minha mente perturbada ou algo sobrenatural de fato. Os equipamentos eletrônicos começaram a falhar misteriosamente. As luzes piscavam em padrões inexplicáveis e vozes desconhecidas ecoavam pelos corredores vazios. Meus sentidos estavam aguçados ao extremo. Cada sombra se transformava em uma ameaça iminente, cada ruído me alertava sobre o perigo iminente. Enquanto me aventurava pelos cantos obscuros da fazenda antiga, senti na pele a presença de algo além da compreensão humana. Algo sinistro e maligno pairando sobre mim. Aquela experiência mudou para sempre minha percepção do mundo espiritual e confirmou o poder dos mistérios que se escondem por trás dos portões dessa propriedade amaldiçoada. Quando me contaram sobre o poço amaldiçoado na velha fazenda, não pude resistir à tentação de investigar. Era uma lenda obscura que assombrava os aldeões há gerações,
sussurrada em segredo ao redor das fogueiras nas noites mais sombrias. Dizia-se que um antigo sacrifício ritualístico ocorreu ali, envolvendo a vida inocente de uma criança durante os tempos mais sinistros da propriedade. Enquanto me aproximava do poço enegrecido pelo tempo e pelas trevas do passado, um frio intenso percorreu minha espinha, mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. A atmosfera ao redor era pesada e carregada de uma energia maligna, como se os ecos angustiados da vítima sacrificada ainda ressoassem nas profundezas da terra. Cada passo em direção ao poço parecia mais difícil, como se o solo estivesse impregnado com a dor e sofrimento de tempos idos. Ao me aproximar da borda deteriorada do poço amaldiçoado, um vento gélido sibilou entre as pedras centenárias, trazendo consigo vozes inquietantes sussurrando palavras indistintas ao meu redor. Uma sensação de vertigem me dominou quando olhei para dentro do abismo sombrio e sem fundo, parecendo conter segredos que jamais deveriam ser revelados aos olhos dos vivos. Minhas mãos tremeram involuntariamente diante da presença opressiva que pairava sobre aquele lugar maldito, despertando medos há muito adormecidos em minha alma intrépida. A lenda do poço amaldiçoado era mais perturbadora do que eu poderia ter imaginado, deixando-me com a certeza de que alguns mistérios devem permanecer ocultos no véu sombrio da história. Naquela noite sombria, enquanto vagava pelos corredores vazios da fazenda antiga, pude ouvir sussurros inquietantes ecoando ao meu redor. Cada passo era um mergulho mais profundo na escuridão opressiva daquele lugar amaldiçoado. Foi então que as vozes dos escravos que um dia trabalharam incansavelmente na propriedade começaram a ecoar dentro da minha mente perturbada. Lamentos angustiados, rogando por justiça e libertação, preenchiam o ar como um coro de almas sofridas em busca de paz. As paredes centenárias pareciam vibrar com a energia pesada da opressão e do sofrimento que havia marcado aqueles que foram desumanamente escravizados ali. Cada grito ecoava como um eco etéreo do passado, invadindo meu ser com uma sensação avassaladora de tristeza e tormento. Enquanto meus passos ecoavam pelos corredores silenciosos, eu sentia na pele a presença invisível dos que um dia foram brutalmente explorados e subjugados pela ganância inescrupulosa dos antigos proprietários da fazenda. A voz dos oprimidos clamava por justiça além-túmulo, deixando-me arrepiado e tomado por uma sensação de impotência diante do horror latente que permeava cada pedra daquela construção macabra. E vocês, teriam coragem de explorar os segredos ocultos desta fazenda ancestral? E vocês, teriam coragem de explorar os segredos ocultos desta fazenda ancestral? Deixem seus comentários abaixo e não esqueçam de se inscrever para mais histórias sinistras como esta.